Boa tarde, turma 100. Tudo bem? Desejo a todos saúde, muita paz, ok? Nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre estudo de conjuntos. E hoje nós vamos ver operações com conjuntos, tá bom? Falar de união, interseção, diferença, complementar. É importante essa parte, ok? Eu vou enviar uma atividade também para vocês lá no final da aula. Vocês observem bem no final da aula que vai ter uma atividade. Essa atividade é valendo nota, né? A primeira nota do segundo bimestre. Botar uns exercícios bem básicos e vocês respondem e enviam de volta, ok? Vou botar a data aqui para quando deve ser enviada ao professor. Então não esqueça, vale uma nota. Então, falando sobre união e interseção, vamos começar falando sobre união de conjuntos. Então, aqui dá primeiro um exemplo, depois vem a definição. Dado o conjunto A, 2, 4, 6, 8 e 10, aqui são elementos dos números pares, o B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos escrever o conjunto C formado por todos os elementos de A e B, tá? E aí nós vamos encontrar um terceiro conjunto, que é o conjunto C. Então, diz o seguinte: podemos escrever um conjunto C formado por todos os elementos de A ou de B. Só que esse B aqui é maiúsculo. Não sei por que ficou minúsculo, tá? Ou seja, o conjunto C vai ser quem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? 7 não tem no conjunto A nem B, então ele vai sair daqui. Aliás, tem, não tem, né? Então, se ele não tem, eu vou acrescentar aqui, ó. Conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, aqui eu vou botar o 7, para poder ficar completo. Então, conjunto C vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí vem o 8 e o 10. Ó. Por que não repete duas vezes o 2 e o 4? Porque no terceiro conjunto não tem que repetir. Na união ou interseção não se repete números, ou seja, elementos, né? Então, voltando. Ó. Considere os conjuntos A, 2, 4, 6, 8 e 10. Conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podemos escrever o conjunto C, formado por todos os elementos de A ou de B. Ou seja, C vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10. Nomeamos o conjunto C de união dos conjuntos A e B. Indicamos por, e aí a gente vai colocar matematicamente a união B. Ó. A união, nós vimos lá naqueles os símbolos de conjunto mesmo. O U, a letra U maiúsculo, representa união. A união C. Lê união. Tá ok? Então, vem a definição. Dado dois conjuntos A e B, chamamos de união de A e B, representa-se dessa maneira, ó. O conjunto C, tal que X pertence a C, se somente se o A se somente se o X pertence a A, bem aqui está ao contrário, ó. O X pertence a A ou o X pertence a B. Então, vamos voltar. Dado dois conjuntos A e B, chamamos de união de A e B, representa-se dessa maneira, ó, o conjunto C, tal que X pertence a C, se somente se
o X pertence a A, ou, observe aqui, ó, ou o X pertence a B. Então, a união de A com B são todos os elementos que pertencem a A ou pertencem a B. Então, preste bem atenção nesse conectivo. Ou, tá ok? Então, vamos fazer agora aqui um exemplo. Então, tem o conjunto A, ó, 1, 2, 3, 4, e o conjunto B, 3, 4, 5, 6, 7. Quem vai ser a união B? São todos os elementos que estão em A ou estão em B. E aí nós fizemos 1, 2, 3, 4. Vamos para o B. Tem 3 e 4, não repito porque eu já tenho aqui, ó. Aí vem o 5, 6 e 7. Então, este é o conjunto A união B, que é aquele que a gente chamou de C. Eu poderia dizer que A união B igual a C seria igual a esse conjunto, tá ok? Então, A união B são todos os elementos que estão em A ou estão em B. Vamos ver esse exemplo através do diagrama. E nós já vimos que símbolo é chamado diagrama de Venn. Então, olha aqui, ó. E nós temos conjunto A, 1, 2, 3, 4. Conjunto B, 3, 4, 5, 6. Tá? Quem é essa união? São esses mesmos elementos. Tá ok? Então, este 3 e 4 está no meio dos dois conjuntos, porque ele está nos dois conjuntos aqui, ó, 3 e 4, 3 e 4. Só que na união não se repete, coloca só elemento de um dos conjuntos, tá ok? Então, aqui é o mesmo a união B, representado através do diagrama, tá ok? Não esqueçam disso. Agora nós temos aqui outro exemplo, vou chamar aqui exemplo 2. Exemplo 2, para poder não confundir. Exemplo 2. Então, agora nós temos o conjunto C, representado com elementos do alfabeto A, B, C, D, e o conjunto D, E, I, F. Eu posso representar também esse conjunto através de diagrama. O conjunto C eu tenho A, B, C, D. Aliás, A, B, C, faltou o D, né? Vamos ver se a gente coloca aqui. Não, aqui não tem o D. A, B, C. Então, é só isso aqui, ó. A, B, C, não, tem o D, desculpe. Tá aqui, ó. A, B, C, D, que não está na ordem. Não tem problema. E o conjunto D? Eu tenho E, F, G, H. Observem que no conjunto C e no conjunto D não tem letras repetidas. Se não tem letras repetidas, eu não posso entrelaçar o diagrama de Venn. Fica um separado do outro. É o que chamam de disjunto, né? Então, como é que eu vou representar agora através da C união D? C união D, que era a união desses dois conjuntos. Então, eu vou pegar todos os elementos de C, colocar aqui, ó, A, B, C, D, e pego todos os elementos de D, coloco aqui, ó, E, F, G, H, ou seja, forma uma sequência de letras do alfabeto, ok? Então, a união de dois conjuntos são todos os elementos que estão no primeiro conjunto, no caso aqui é C, né? Ou no segundo conjunto. Não esqueçam disso, tá ok? A união de A com B, de C com D, de D com E, porque essas letras aqui não necessariamente tem que ser A e B. Pode ser C, D, E, F, G, H, qualquer letra do alfabeto, desde que represente com a letra maiúscula, que nós já vimos isso aí, tá bom? Agora, os elementos do conjunto têm que ser representados entre chaves
ou dentro do diagrama, mas aqui os elementos são letras minúsculas. Então, repetindo, A união B são todos os elementos que estão em A ou estão em B. Não esqueçam disso aí, porque essa definição, se você esquecer, na hora você vai confundir com a interseção, tá bom? Então, você não pode confundir essas regrinhas. Vamos ver agora a interseção de conjuntos, tá? Então, a interseção de conjuntos, começando aqui, ó, não necessariamente com a definição, mas já começa com uma espécie de exercício. Então, nós temos conjunto A, 2, 4, 6, 8 e 10, e o conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Vamos formar o conjunto C através da interseção. Então, podemos escrever voltando aqui, me enrolei todinho. Considere os conjuntos A, 2, 4, 6, 8, 10. Conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? O conjunto C, então vamos dar... O conjunto C, formado por todos os elementos, todos os elementos de A e elementos de B. Vamos. Eu vou apagar isso aqui porque está fora de sintonia esse aqui. O que é o correto? Então, vamos lá. Considere o conjunto A e B. Tá? Podemos escrever um conjunto C. Um conjunto C. Isso aqui tem que dar sentido, né? Um conjunto C. Tá? Por todos os elementos que pertencem a A e a B. Ó. Agora sim, tem sentido. Tá? Veja que não entra o O, é I. Pertence ao conjunto A. Posso até tirar esse A daqui para não fazer confusão. Todos os elementos que pertencem a A e B simultaneamente. Ou seja, C vai ser, ó, 2, 4 e 6. E aqui eu tenho 2, 4 e 6. Ó. Então, eu coloco aqui só os elementos que tem nos dois. Ó. 2, 4 e 6 tem no A. 2, 4 e 6 tem no B. Logo, eu posso fazer a interseção. Professor, e os outros elementos? Os outros elementos são descartáveis, pois não tem nos dois conjuntos. Só vem para a interseção os elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B, ou seja, aos dois conjuntos. Se não tiver nenhum elemento repetido num dos conjuntos, não vai haver interseção, que nós vamos ver aqui na sequência, tá bom? Então, a interseção de conjuntos são todos os elementos que pertencem ao conjunto A e pertencem ao conjunto B. Na união, são todos os elementos que pertencem a A ou a B. Veja a diferença entre união e interseção. A união são todos os elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. E a interseção é o contrário, são todos os elementos que pertencem a A e pertencem a
B. Tá ok? Então, nós vamos dar uma paradinha bem aqui e logo, logo vamos voltar com a segunda aula e fazer já um exercício da interseção, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.